Mas habilitou Deus, quis Deus assim que acontecesse, que nascesse um ser menino, nascido ali, numa família, para que a partir dali, o ministério de Jesus, não apenas humano, mas como divino, pudesse alcançar a partir daquela família judaica, a nação de Deus, o povo escolhido por Deus, mas também olhando para todas as nações, todos os países, todas as comunidades, todas as pessoas. Numa oração de Jesus, quando fora para escolher os seus discípulos, ele então fica no local, viu? Ele diz que ele se retira por um período de tempo, ele se retira para um instante, e quando ora ao Pai, Deus então coloca nele, para ele, homens que pudessem ser úteis para a obra missionária. Meus irmãos, não é a igreja que escolhe, não é a agência missionária que escolhe, não é pastor que escolhe. Quem escolhe homens para a obra missionária é o próprio Deus. É Ele que faz, é Ele que determina. É como nós falamos ontem à noite: se Ele determina, Ele tem toda a autoridade. Vamos recordar? Toda a autoridade. Toda a autoridade. Todas as nações. Todas as nações. Todos os dias. Tudo. Mais uma vez. Toda a autoridade. Todas as nações. Todos os dias. É para isso que nascemos. É para isso que olhamos para fora, com as nossas lentes. Às vezes nós ficamos ofuscadas. Mas quando olhamos pelas lentes de Jesus, nós percebemos que Ele mesmo é o modelo supremo de missões. A vida dele ao mundo, vivendo uma vida cotidiana nossa. Mas Ele escolhe algumas pessoas, Ele escolhe alguns homens, e esses homens são trazidos junto a Ele, para serem treinados e capacitados para transformar o mundo conhecido daquela época. E é muito provável que esses homens não eram qualificados do ponto de vista judaico, econômico e daquela nação própria. Dificilmente eles seriam escolhidos para tal tarefa. Mas Deus escolhe esses homens. E meus irmãos, quando nós olhamos para a obra missionária, quando olhamos para os que são enviados, muitas vezes são grandes homens de Deus que fazem coisas espetaculares debaixo da orientação de Deus. São homens simples, de famílias simples, e que do ponto de vista humano seria desqualificado para tamanho. Mas Deus faz assim. Deus tem uma especialidade de fazer coisas grandes. E por isso que nós devemos olhar para Ele como supremo modelo de missões. O texto mostra claramente isso, que Jesus começa a quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos que tinha naquela época. Jesus precisava ultrapassar isso, e uma delas é essa escolha para missões, uma delas essa vivência missionária, e uma delas essa metodologia diferente de Jesus. Ele tinha algo novo a comunicar. Ouvia dentro do mestre algo diferente. Ele precisava fazer algo diferente. E começou a treinar estes homens. E estes homens puderam ver nele algo que pudesse ser transformador. Curava os enfermos, trazia o necessitado para fazer parte da família, trazia o que não era gente para se tornar gente de novo. Era a missão de Deus, e os discípulos viam isso claramente, percebiam nele. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos estar atentos para o mover de Deus. E Deus move, Ele transforma a gente um pouquinho mais além do normal. Isso refletia neste modelo de Jesus, uma nova mentalidade. Como é possível esses homens
homens, pescadores do mar da Galileia, simples, rude. Talvez 2 ou 3 tinham um pouco mais de estudo, mas a maioria não. Atos diz que eles eram iletrados, tinha pouco conhecimento. Mas Jesus precisava colocar na mente deles um modelo diferente de vida, de viver, que seria um exemplo e referência para a humanidade. Ei, é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer fazer da gente um ser diferente, não extraterrestre, mas um ser diferente. Glória a Deus. Precisamos entender isso na missão de Deus. Muitas vezes vai acontecer algo diferente. Tivemos um missionário que trabalhou com o povo xamânico na região de Paranati. Ele foi servir lá. Simples. Ele foi para a nossa escola bíblica para fazer o curso bíblico de missões. Mas ele tinha um problema seríssimo, aquele rapaz. Ele tinha problema de dicção. Ele quase você não entendia o que ele falava. Mas ele foi para a nossa escola e recebemos ele com muito carinho. Fez o curso, tinha dificuldade de comunicação. Sabe o que ele fazia? Tinha um mandiocal lá na escola, bem grande, uma plantação de mandioca. E ele resolveu no coração dele de pregar para as mandiocas. Ia lá no final da tarde e começava a pregar para as mandiocas, porque estava treinando a dicção dele. Foi para o Chavões para trabalhar. Homem de Deus, que fez coisas extraordinárias. Ele é chamado de doutor Neto Chavões. Chegava doentes, lá procurava ele, lá na casa dele, missionário. Ele disse: olha, eu tenho só um orador, mas Deus vai fazer algo diferente. Eu vou orar para você antes de eu mudar o orador. Orava, Deus fazia diferente. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Quantos de nós alcançamos isso? E o Senhor Jesus dá para nós exemplos assim. Mas eles homens precisavam de uma estratégia. A vida missionária, não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a vida missionária não precisa de estratégia. Precisamos sim, mas não devemos simplesmente colocar toda a nossa força na estratégia, desde que ela seja também a estratégia do Senhor Jesus. Precisamos estar alicerçados nela, entender que nós temos que sentar, temos que planejar, temos que fazer algo, mas desde que esteja debaixo da orientação e da vontade de Deus. Esses homens aqui precisavam entender isso. E muitas vezes nós precisamos entender que às vezes as nossas estratégias ela tem que deixar de lado, muitas vezes, para colocar estratégias de Deus. Não é fácil isso. Eu quero que a minha estratégia equivalha. Eu quero que o meu, não, o missionário não tem o meu, tem o nosso. Sabe por quê? Porque você trabalha com você, igreja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O que é que você avança? Gostaria de trazer algumas coisas para nós aqui. Primeiro dela, fazer missões é fazer como Jesus fez. O texto apresenta para nós, no versículo 35 diz de que ele cumpriu o seu ministério com toda a dedicação e compromisso. Versículo 35 fala que percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Gente, o milagre vem, mas ela não deve ser o carro-chefe da nossa missão. Milagres acontecem, mas ela não deve ser a coisa primeira da missão. A primeira coisa que tem que acontecer é entender de que nós precisamos pregar o evangelho, falar do evangelho do reino, e nessa pregação do evangelho as coisas naturalmente vão acontecer, milagres vão acontecer, curas vão acontecer, outras mais vão acontecer, mas é necessário entender que a primeira coisa que devemos fazer é
pregar o Evangelho. Sabe o que é Evangelho? Evangelho não é igreja. Evangelho não é pastor. Evangelho não é denominação. Evangelho tem um nome. O Evangelho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele a qual nós devemos servir. E Ele então tem esse compromisso de cumprir o ministério com toda